Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje quero compartilhar com vocês uma história muito legal, muito que toca bastante, né? Eu queria até poder botar o vídeo aqui para vocês, mas eu vou contar do meu jeito. A história de um americano a história é assim, deixa eu ir direto ao ponto, porque a gente vai trazer uma reflexão muito legal sobre a história desse rapaz, e é exatamente isso que está faltando para a gente. Por que a gente acaba não conseguindo mudar os nossos resultados de vida? Porque está faltando isso para a gente. No vídeo anterior, que eu postei aqui no canal para vocês, eu falei sobre 3 coisas que a gente precisa ter resolvidas na nossa vida para a gente se sentir feliz, viver com alegria, acordar de manhã e ter tesão pela vida, né? Já tá o vídeo que já foi ao ar e eu sei que é um vídeo altamente reflexivo, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem essas áreas básicas bem resolvidas na sua vida. E como que você vai ser feliz se não tiver essas áreas bem resolvidas, né? Até compartilhei no vídeo anterior como que, sem perceber, essas áreas foram sendo organizadas e resolvidas na minha vida muito bem, simplesmente pelo fato de eu ter priorizado a conexão com a minha centelha divina. E ao se conectar com a sua centelha divina, você é conduzido, você é guiado para os passos que vão te levar para um caminho de expansão de consciência, para um caminho aonde você, o eu inferior, se conecta ou volta para a essência, que é o teu eu superior, a tua essência divina. Na verdade, o eu físico, o eu inferior, o eu que está vivendo nessa personagem, não existe de fato. É simplesmente um fragmento da consciência que se perdeu na ilusão, na matrix da vida, e tem que encontrar o caminho de volta. E quando a gente está distante da nossa essência, tudo na vida da gente vai se bagunçando. Então imagina, tá casado com uma pessoa que você não gosta, ou de uma pessoa que você acredita que te faz sofrer, trabalhar num emprego que você detesta, não gosta, vive esperando sextar, né? Da sexta-feira para se livrar. Terceiro, odeia o bairro, a cidade que mora, a casa em que mora, não gosta. Gente, tem que resolver isso, não tem como ser feliz, a pessoa fica deprimida quando essas 3 áreas não estão resolvidas. E aí, eu compartilhei no vídeo passado, para você, o que eu faço agora, mãe? Então, como é que eu vou resolver? Você não tem que saber como, você só precisa decidir que você quer resolver isso. Que você quer que a tua centelha divina te conduza no processo de transformação dessas 3 áreas, desses 3 aspectos da sua vida. O como e o quando e o onde não é com você. Você só tem que decidir que você quer e vibrar na frequência dos teus sonhos. Olhar para as coisas do jeito que estão e mesmo que ainda você não perceba nenhuma mudança, continua fazendo a técnica, continua agradecendo, continua elevando a tua vibração para que então, um belo dia, quanto mais você agrega pensamentos agradáveis, são como uma nuvem. Um pensamentinho agradável, um pensamento bom subiu, se acumulou lá. Sabe a nuvem de chuva? Ela vai recebendo a água, vai aquecendo a terra, vai ficando quente, a água vai evaporando e aquela nuvem ela vai recebendo mais e mais água em formato de vapor, até que ela fica cheia e jorra em formato de chuva. Assim também acontece com a nossa experiência. Se os pensamentos que você está emanando são pensamentos ali, né? Pensamentos o tempo todo negativos, mas claro, mãe, olha a minha vida como é que tá, olha a pessoa com que eu sou casada, olha o bairro que eu moro, olha o meu trabalho, não tem como, vou me sustentar como se eu sair desse trabalho? Pode ter certeza que você vai ter outro trabalho, que você não vai ser abandonado. Com certeza vai aparecer uma forma de você ganhar a vida. Ninguém está abandonado no universo, não existem órfãos no universo. Isso está escrito no Kaibalion, é uma das coisas que está escrito lá. Não há órfãos no universo.
Todos têm centelha divina e todos estão sendo conduzidos para experiências de expansão, ok? Então, você vai jogando pensamento negativo na nuvem, jogando pensamento negativo. Uma hora a nuvem enche e jorra tudo de volta em você, a mesma qualidade de pensamento que você emanou. Então, quando você está vendo tudo destruído ao seu redor, emana pensamento positivo, emana pensamento, porque você está criando a tua realidade. O que está manifestado no mundo físico hoje é passado, é resultado de uma nuvem de chuva que você criou há um tempo atrás. Então agora você vai ter um trabalhinho para ir emanando pensamento, emanando caderno da gratidão, 33 vezes 3, 55 vezes 5, pensamento positivo, Ho'oponopono, e seja lá qual for a técnica que te ajude a emanar e encher a nuvem que está em cima da tua cabeça de energia positiva, de vibração elevada. Vai chegar uma hora que essa nuvem vai encher e ela vai jorrar em cima de você as bênçãos que você se impediu de receber tantos anos porque ficava somente vibrando no negativo. Aí você vai ver que tudo vai se resolver. Foi assim na minha vida. Tudo foi se resolvendo. Mas eu fiz essa coisa que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, através da história desse americano. Então, a história é o seguinte. Ele conta que quando ele tinha 19 anos, ele era morador de rua. Ele só tinha 19 anos. E ele morava na rua. Às vezes ele dormia num parque, mas o lugar que ele mais dormia era numa estação de metrô. Quem já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade ou A Procura da Felicidade com Will Smith, onde ele e o filho dele também ficam sem lugar para morar e eles acabam indo dormir no banheiro de uma estação de metrô. Então, lá nesse filme mostra. E ainda existem muitas pessoas lá nos Estados Unidos que dormem em estações de metrô para se abrigar do frio, da chuva, do relento. E esse rapaz americano, aos 19 anos, ele estava nessa situação. Ele não conta por quê, o que foi que fez ele parar nessa situação aos 19 anos, mas ele estava lá. E aí ele conseguiu um trabalho numa academia de ginástica. Ele trabalhava lá, nessa academia de ginástica, no balcão de recepção. E ganhava muito pouco, muito pouco. Não dava para ele alugar um local para ele, até porque ele não tinha nome para alugar um local, não tinha nome para alugar. Aí terminava o seu expediente de trabalho e ele ia dormir na estação de metrô. Lá ele dormia na estação de metrô e ele fala que foram incontáveis vezes em que ele acordou debaixo de pancadas, chutes e pontapés e socos, porque outros moradores de rua vinham só de maldade e agrediam ele, porque viam que ele era um rapaz bem jovem e ele tinha que sair correndo. Ele disse que foram várias vezes que isso aconteceu e ao deitar para dormir, ele dormia com muito medo, porque ele estava ali, né, à mercê de qualquer pessoa que viesse. E ele ficou nessa situação desesperadora por 2 anos. Um belo dia, ele estava dormindo e foi acordado por um outro morador de rua, que ele não sabia quem era, nunca tinha visto. Só que esse homem acordou ele e disse: ei jovem, você não tem que estar aqui. Aqui não é o seu lugar. Aí ele já imaginou que era mais um querendo que ele saísse para tomar o lugar dele. Ele disse: tá bom, pode ficar com o lugar, eu já vou sair. Ele disse: não, você não está entendendo. O seu lugar não é aqui nesse metrô. Você não tem que estar morando aqui. Eu estou vendo a sua aura. A sua aura não é de alguém que tem que estar aqui onde você está. Mas você está se colocando aqui. Aí ele ficou olhando, que papo estranho é esse? De aura, de que eu me coloquei aqui. Eu não me coloquei aqui, não. Eu tô aqui porque eu não tenho para onde ir. Não, você tá aqui porque você tá se colocando aqui. Ele disse: para, que conversa é essa? Ele: não, você tem que se ver. O homem falou para ele: você tem que se ver num lugar diferente. Onde você quer estar? Onde você quer ir? Onde você quer morar? Onde você quer dormir? Fala para mim agora, fala. Aí ele falou assim: eu não sei. Ele disse: fala, é por isso que você tá aqui. Você tá aqui porque você se vê aqui.
Termina o seu expediente de trabalho e você já se mentaliza dormindo aqui no metrô. E é isso que está fazendo você se manter aqui. Mas você não é para estar aqui. Na sua aura está aí, ó. Na sua aura está mostrando que você não é daqui. Você não pertence aqui. Aí ele falou assim, conversa é essa? Aí o outro morador de rua que estava provocando ele disse, me diga agora, aonde você quer morar? Que tipo de lugar você quer morar? Ele, eu não sei, eu só quero um lugar quentinho, um lugar aconchegante, onde eu me sinta seguro para morar. É um lugar quentinho, aconchegante e seguro. É só o que eu quero. Ele disse, então comece a se ver nesse lugar que você está descrevendo. Comece a se ver. Não se veja aqui, comece a se ver lá. Aí ele ficou lá, tipo um coach, né? Provocando ele, dizendo que ele tinha que se ver. Se veja agora, se visualize onde você quer estar. Nesse lugar quentinho, aconchegante, seguro. Aí ele falou, olha, você não é para estar aqui. Se você continuar pensando que ao sair do seu trabalho é para cá que você vem, é para cá que você vai vir mesmo. É aqui que você vai ficar. Aí ele foi embora, o homem foi embora, ele disse, ei, mas qual é o seu nome? Por que você tá falando isso para mim? Ele falou assim, porque eu vi na sua aura. E qual é o seu nome? Gabriel. E foi embora. Aí ele ficou, esse rapaz, né, ele conta que esse nome Gabriel lembrou do anjo Gabriel, né? E ele disse que no dia seguinte, ele ficou muito pensativo sobre isso e ficou realmente pensando como seria bom estar num lugar quentinho, confortável e seguro. Aí ele foi trabalhar, foi para a academia trabalhar. E aí uma mulher chegou para ele e falou assim, ei jovem, você conhece alguém que queira ser colega de quarto, que queira dividir o quarto? Aí uma casa, porque lá nos Estados Unidos tem muito isso, gente, principalmente em cidades universitárias, pessoas que moram na mesma casa, né, que racham um aluguel. Aí ele disse que naquele momento ele ficou assim, pasmo, e ele começou a chorar. Ele disse, eu quero muito, eu gostaria muito mesmo, eu não tenho onde morar. E começou a falar, aí foi uma mulher, ela falou assim, olha, tá bom. Aí deu o endereço para ele, que era para ele ir para essa casa quando terminasse o expediente dele. E ele fala que ele foi para essa casa e que a mulher lá foi como uma irmã mais velha para ele. Vendo a situação dele, disse para ele, olha, eu não vou cobrar que você me pague aluguel, que me ajude no aluguel. Você só sabe limpar? Então você vai limpar a casa. Você vai ficar responsável pela limpeza da casa. É só isso. E ele disse que morou 2 anos lá, muito feliz, num lugar quentinho, confortável e seguro. Ficou muito feliz. E ao contar essa história, claro, ele já era um homem adulto, nos seus 30 e tantos anos, contando essa história, muito bem sucedido, tendo a vida dele, a família dele, a casa dele. Mas eu achei tão linda essa história. E ele traz essa reflexão. A gente está se colocando, a gente está onde está porque a gente está se colocando lá. Porque todos os dias você pensa que é para essa casa que você vai, que é para esse trabalho que você vai, que é com essa pessoa que você vai estar sempre casada. É isso que você coloca na sua cabeça. Ah, mas é o que é, Mai? É o que é porque você está continuamente pensando que é assim. Mas se você começar a pensar aonde você quer chegar, aí você começa a mudar o teu padrão de vibração. Como seria se eu trabalhasse no emprego dos meus sonhos? Então escreve essa frase aí. Como seria se? 3 pontinhos. E você completa com o que você quiser. Como seria se eu fosse casada com o homem dos meus sonhos? Uma pessoa assim, 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 assim. Ai, seria maravilhoso. Como seria se eu ganhasse um salário de 20 mil reais, de 15 mil reais, de seja lá quanto for? Como seria se? Aí você começa a visualizar isso. Como seria se eu morasse na cidade tal, no país tal? E começa a visualizar isso. Escreve. Então,
esse é um ponto de mudança. Você começa a mudar o eixo da atenção, mudar a polarização para uma coisa diferente dessa que você está. Mas se você sempre olha para o que já está manifestado na sua vida como se fosse determinante, como se fosse o seu karma, o seu destino, que você não pudesse fugir dele, você vai continuar se botando lá. Você vai continuar se colocando lá. Então, como seria se e coloca e conta uma nova história? Abraham Hicks, que eu sempre falo aqui, fala que você deve contar uma nova história para si mesmo a respeito da vida que você quer ter. Qual é a nova história da tua vida? Para de contar essa velha história, a mesma história. Ah, porque isso, porque eu sou doente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque meu marido é assim, minha esposa é assado. Não, porque para mim não dá, mãe, porque assim, a mesma velha história, o mesmo disco furado. Aí você passa e a pessoa está o tempo todo falando da mesma coisa, da mesma história, do mesmo fracasso, da mesma situação. Entendeu? O anjo Gabriel, disfarçado de morador de rua, que chegou lá para o rapaz e disse que viu na aura dele que o lugar dele não era lá, disse para ele: você está se colocando aqui. Eu disse: eu não estou me colocando aqui, eu não tenho escolha. Você tem sim, você está se colocando aqui. Na sua mente você se coloca nesse metrô, nessa situação que você está. Comece na sua mente se colocar em outro lugar. Como é o lugar que você gostaria de estar? Aí ele desafiou o rapaz, aí falando: como seria o lugar que você gostaria de estar? Um lugar quentinho. E como seria? Um lugar seguro. E como seria? Um lugar confortável. E como seria? Entendeu? Então começa a falar para si mesma uma história diferente. Como seria se tudo na sua vida estivesse dando certo? Como seria? E fala todos os teus sonhos. Cada vez que você encontra uma pessoa e você fala a mesma velha história, que você não gosta, da vida ruim que você acha que tem, você está perpetuando, você está projetando no futuro mais do que você está vivendo hoje. O que está na tua vida hoje manifestado é resultado do que você projetou no passado e você está colhendo agora. Tudo que você está pensando, falando e fazendo agora são sementes que você está plantando e vai colher mais na frente. Na Bíblia chama isso de lei da semeadura. No Kaivalho chama isso de lei da causa e efeito. A causa é a semente, o efeito é o fruto dessa semente. Entendeu? Então, se você continuar contando a mesma história, você vai estar se colocando nessa situação eternamente. Até que aconteça de vir um anjo, como aconteceu com esse rapaz, e diga: olha, esse vídeo, quem sabe, está fazendo esse papel para você, esse papel de anjo Gabriel. Como seria se para de contar a história velha que está te prendendo nessa situação degradante? Sabe? Eu vou ser sincera, ninguém liga, ninguém quer saber, ninguém gosta de ouvir. Quem gosta de ouvir lamúrias, histórias tristes? As pessoas gostam de ouvir histórias felizes. É por isso que elas assistem novelas, é por isso que elas assistem filmes. De história triste, ninguém se sente bem ouvindo. Então para de contar isso. Para de contar essas histórias tristes. Você está se colocando nisso lá no futuro. Sabe qual é o futuro que vai te esperar? A mesma história que você está contando agora. Se você está contando a história triste, o teu futuro vai ser triste. Você está criando o teu futuro no teu agora. O teu momento de poder é no hoje. Ah, mas quando mudar minha vida, quando eu conseguir o emprego que eu quero, aí eu vou ser feliz. Aí as coisas vão mudar. Não é assim que funciona no universo. Primeiro, você muda aqui dentro. Depois, você recebe aqui. Primeiro aqui, depois aqui. Vamos lá? Primeiro aqui, depois aqui. Primeiro aqui, depois aqui. Mas querer ter aqui para enfiar aqui, não é assim que funciona. Esse mundo físico é uma sombra, é um reflexo, é um holograma, uma projeção do mundo superior, do mundo mental. A mente é a causa,
A vida, o efeito. Anota essa frase aí. A mente é a causa e a vida, o efeito. Se esse efeito que está desagradável na sua vida hoje, ele está hoje aqui, ele é passado. Ele é o fruto de pensamentos, de um padrão mental que você alimentou até hoje. Mas o seu ponto de mudança é como o desse rapaz que eu contei da história. Pare de se colocar onde você está. Se coloque em um lugar diferente. E como você faz isso? Não são com as suas ações, é com a sua mente. Começa a mudar mentalmente e você vai perceber que as coisas vão se encaminhar diferente para você. Como aconteceu com esse rapaz. Quando ele mudou o ponto de atração, quando ele mudou a história que ele estava contando para si mesmo, com um simples exercício de como seria se, no outro dia, a resposta veio para ele. Mas se ele tivesse contando a mesma história de antes, com certeza aquela mulher que fez o convite para dar o abrigo para ele, ela não teria aparecido para ele. Ela não teria encontrado outra pessoa, mas ele não iria ser beneficiado. Mas quando você começa a contar uma história diferente para si mesmo, de como seria se, aí você começa a atrair pessoas, oportunidades e situações que vão te ajudar a chegar na nova história que você começou a contar para si mesmo. Não existe trabalho braçal. Eu não estou falando de trabalho braçal, de mudar, de você comprar uma passagem hoje mesmo e mudar de cidade, de hoje mesmo você fazer tal coisa. Não. Simplesmente de você se colocar para contar uma história diferente para si mesmo. Eu tenho um outro vídeo já, gente, aqui, que esse vídeo é um dos vídeos mais acessados também. Como pedir ajuda da sua centelha divina. Esse vídeo é lindo. Eu conto a história de um rapaz brasileiro que mora no Japão. E ele contou que assistiu um dos meus vídeos, nunca tinha ouvido falar em centelha divina. E aí ele ouviu falar e ele achou muito interessante, esse termo mexeu com a cabeça dele e ele disse, eu vou testar isso. Ele disse que foi botar o bebezinho dele para dormir e falou assim, na cadeira de balanço, botando o bebê para dormir, e disse assim, eu só queria, centelha, que você me ajudasse a ter um trabalho que eu fizesse o que eu amo, o que eu gosto de fazer, e que me desse tempo para estar com meus filhos. É só isso que eu quero. É isso, num trabalho assim, numa situação assim que eu me vejo. Ele disse que no momento em que ele falou isso, ele sentiu uma energia que veio, sabe, do pé, da planta dos pés subindo até o alto da cabeça, arrepiando ele por inteiro. Uma energia muito forte. E no dia seguinte, ele foi para o trabalho dele, que lá no Japão tem as fábricas, né, as indústrias, que são de produção em larga escala. E ele trabalhava numa dessas indústrias. Era o trabalho de 12 horas por dia. E naquele dia ele se sentiu conduzido, como se ele fosse assim, meio que um zumbi, sabe? Foi até lá o chefe dele e disse assim, olha, eu quero me demitir. Aí o chefe olhou, mas por quê? Não, é porque eu não quero mais trabalhar aqui. Ok. Não teve cerimônia, né? E ele saiu. Só que ao invés dele falar para a família dele o que aconteceu, nem ele estava entendendo por que ele tinha feito aquilo. Ele foi passear no parque, olhar as árvores, sentou no banco da praça e ele disse que a sensação de liberdade, paz e leveza era tão grande. E ele chegou na casa dele, jantou, demorou para falar para a esposa, até que ele falou da situação. E quando ele entrou no e-mail dele, tinha um pedido de uma pessoa do Brasil encomendando várias artes, porque ele é desenhista dele. E daí ele começou a trabalhar online como artista, como desenhista, fazendo trabalhos online. E hoje ele fala, hoje eu tenho tempo, eu trabalho com o que eu amo e tenho tempo para passear no parque com os meus filhos,
Como eu pedi naquele dia, Mai, gratidão por ter me apresentado essa informação. Olha aí, ele não sabia o que ia acontecer, mas uma decisão mudou tudo. Uma decisão que você toma na sua vida hoje muda tudo. Então, o meu desafio para você é parar de se vitimizar, parar de contar a mesma história. Do jeito que tá, não dá para continuar. Conte uma nova história. Não vai fazer mal contar uma nova história, só vai fazer bem. E conte a história nova que você quer vivenciar, que você quer ouvir. E deixa o resto com a centelha. Deixa o resto com as forças superiores do universo que sabem muito mais do que a gente como nos conduzir por um caminho de menor resistência. Então eu deixo esse meu recado para você e que você nunca se esqueça que você nasceu para ser feliz. Um beijo da minha centelha para a sua. Até mais.